Nós vamos adiante, outra entrevista, outro tema importante aqui no programa, para conversar com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pesquisador Ricardo Galvão. Bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. O senhor assumiu há alguns dias a presidência do Conselho, que já foi possível trazer como diagnóstico aqui para os nossos ouvintes do que precisa ser feito e do que o senhor pretende agir como prioridade para esse ano de 2023. Como pesquisador, como pessoa que conhece bem, o senhor professor também da USP e que conhece bem essa área da ciência aqui no Brasil. Bom, a primeira prioridade foi a que conseguimos, né? Já era uma determinação do governo de recuperarmos minimamente o valor das bolsas de mestrado e doutorado, como foi anunciado pelo presidente Lula na semana passada. Nós temos também que recuperar mais os recursos de fomento à pesquisa, ou seja, os recursos que vão para os laboratórios, para a compra de equipamento, que eles também estão muito defasados, e temos que aumentar também o número de bolsas. Estamos planejando, se possível, fazer isso este ano. Dependemos um pouco dos recursos que vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas pretendemos sim aumentar esses recursos. E, finalmente, o que eu procurarei me empenhar, é maior interação ainda com a indústria, com o setor empresarial, parcerias para que consigamos colocar mais doutores nas empresas e estimular a pesquisa tecnológica nas empresas. Presidente, esse aumento no número de bolsas, reajuste, ele vai acontecer de forma disseminada entre as regiões do país e entre as áreas de estudo, ou vocês pretendem ter um determinado foco? Não, o aumento das bolsas foi uniforme em todo o país, mas não foi o mesmo para todos os tipos de bolsa. As bolsas de mestrado e doutorado tiveram um pouquinho mais do que 40% de aumento, mas outras bolsas tiveram um aumento menor. Outras tiveram muito grande, por exemplo, temos a chamada Iniciação Científica Júnior, é uma bolsa importantíssima que vai para os alunos do ensino médio que se destacam em Olimpíadas. Essas bolsas eles recebiam R$100 por mês, com recursos inclusive que vinham também do Bolsa Família, do programa Bolsa Família. E nós achamos importantíssimo incentivar os jovens a buscar a carreira científica já no ensino médio. Por isso essa bolsa teve aumento de 200%, passou de R$100 para R$300. E temos outras também na iniciação tecnológica que tiveram aumentos maiores, de 75%. Então o que nós fizemos foi olhar aquelas que estavam muito defasadas e comparar com o mercado para ver que nível mínimo teríamos que fazer para torná-las atrativas. Agora, pode prosseguir. Desculpa, tens razão com relação às diferentes regiões do país. Nós sim estamos estudando ter chamadas especiais para incentivar maior pesquisa no norte do país, no oeste do país, lugares em que a atividade científica ainda não está ao nível do resto do país. O senhor falou sobre uma parceria com empresas para estímulo da pesquisa tecnológica, contratação de doutores. Como vai funcionar exatamente isso e empresários que estiverem nos ouvindo, como podem participar de uma mudança nesse sentido? Vocês estão falando de um estado muito interessante com relação a isso, que já foi feito um programa nessa direção muito interessante. Eu não sei se é a Andressa ou a Jane que eu estou falando. Andressa. Um programa muito interessante. E Andressa, bom dia. Pelo professor Odir de Lagostin, que é o presidente da Fundação Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, em colaboração com o CNPq. Criou um programa especial de bolsas para doutores que têm startups, que começam empresa. Muito interessante, eles têm recursos, têm um enxoval, creio que da ordem de R$50 mil, para começar a levar dos laboratórios para o setor produtivo que eles estão fazendo.
Além disso, o CNPq tem um programa chamado Doutor na Empresa, que financia bolsas de pesquisa para já doutores trabalharem em projetos de envolvimento em empresas. Mas isso necessita, claro, uma contrapartida da empresa. É necessário que hajam empresas que tenham laboratórios bem desenvolvidos, e isso, infelizmente, no Brasil é muito falho. Poucas empresas se preocupam em desenvolver realmente, ter laboratórios de pesquisa. Mas temos exemplo. Por exemplo, há uma semana atrás, o nosso coordenador de tecnologia, de inovação tecnológica do CNPq, já esteve na Embraer estudando a possibilidade de um projeto que eles estão considerando de produção de energia por correntes marítimas, a possibilidade do CNPq, através de bolsas para doutores, colaborar com essa empresa. E tem outras possibilidades também. E, presidente, esse número maior de bolsas está previsto ainda para este ano e você já tem uma ideia de quantas serão? Em mestrado e doutorado, nós estamos procurando colocar mais 1.000 bolsas. Não temos o número exato, porque nós temos 2 chamadas de bolsas abertas, que os resultados devem ser publicados logo. Nós precisamos de saber desse resultado para ter uma noção exata de qual é a demanda. Porque uma curiosidade que tivemos nos últimos 2 anos, não só no país, até no estado de São Paulo tem uma fundação forte, a FAPESP, teve uma queda na demanda por bolsas. Nós provavelmente identificamos 2 razões. Uma, claro, foi a pandemia do Covid, e outra que os valores das bolsas estavam muito baixos, Andressa. Então, desestimulava, por exemplo, uma bolsa de mestrado de R$ 1.500, desestimulava um aluno formado numa boa faculdade e pegar uma bolsa e ir para a carreira científica, porque a atração do mercado era muito grande. Nós esperamos agora, com o aumento do valor da bolsa e com essa perspectiva que gostaríamos de poder corrigi-las, não deixar 10 anos, se possível, anualmente, esperamos que haja uma maior demanda por bolsa, mas não temos esse número ainda para fazer um cálculo de quanto será necessário a mais. O senhor falou da dependência de recursos do Fundo da Ciência. O senhor disse que não tem como calcular ainda, mas tem alguma sinalização de quanto e qual seria o impacto e até quando seria liberado esse recurso? Então, o que aconteceu foi o seguinte, Andressa, o principal fundo de pesquisa no Brasil é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que havia sido fortemente contingenciado pelo presidente Bolsonaro. Há cerca de 2 anos, a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em colaboração com o Congresso, fez a lei que proíbe o contingenciamento. Mas, infelizmente, o presidente Bolsonaro reagiu, criando uma medida provisória que escalonava a liberação dos recursos obrigatórios por lei até 2016. Então, por exemplo, esse ano, de todos os recursos, tem mais de 10 bilhões de reais reservados. De todos os recursos reservados, só 53% seria liberado. Mas, na equipe de transição, em acordo com o Congresso, nós conseguimos que a medida provisória não fosse votada. Então, ela perdeu a validade há 2 semanas atrás. Então, cerca de 4 bilhões e pouco de recursos não vão ser contingenciados, e agora depende do governo mandar uma medida para suplementação orçamentária para trazer de volta esses 4 bilhões e pouco para o orçamento. Isso ocorrendo, nós teremos dessa ordem de recursos, não só para o CNPq, mas para outras aplicações, mas principalmente para a ciência e tecnologia, para investir em novas bolsas e também em programas de fomento a projetos de pesquisa. O presidente teve um ataque hacker aos sistemas do CNPq recentemente. Vocês identificaram algum prejuízo, algum vazamento da plataforma Lattes? Uma boa pergunta. Não teve vazamento, mas foram 3 ataques consequentes, viu, Larissa? Andressa, nós estamos trabalhando agora para resolver essa questão.
Não é fácil, porque esse é famoso o ataque chamado SimFlood, que é bastante preocupante, mas nós já estamos colaborando com outras unidades da MCT, em particular o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, trazendo mais especialistas e vendo que equipamentos a mais nós temos que instalar. Essa é uma luta constante, Andressa. Ataques vão sempre existir, mas claramente esses 3 ataques, um depois do outro, foram intencionais e nós temos que nos preocupar com isso. Nós, inclusive, vamos fazer agora um comunicado oficial à Polícia Federal, que acabou de criar um sistema de segurança cibernética. Espero que eles possam nos ajudar atuando para nos prevenir contra esses ataques. Bom, para fechar, presidente, o senhor vê alguma vocação aqui do Rio Grande do Sul, alguma peculiaridade que possa ter mais bolsas diferentes do que no restante do país? No Rio Grande do Sul não vejo tanta peculiaridade, Andressa, porque a ciência no Rio Grande do Sul é muito forte. O desenvolvimento do Rio Grande do Sul é muito forte, mas o que eu gostaria, sim, é de ter mais programas junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Já conversei com o professor Odin Delagostin sobre isso e vamos ver mais programas. Mas não existe, na minha opinião, mas pode ser que eu não esteja vendo, que existe alguma peculiaridade que justificaria um programa especial para o Rio Grande do Sul. Ok, nós lhe agradecemos pelas informações, pela entrevista, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão. Bom trabalho para o senhor, boa semana. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigada. Ricardo Galvão, cientista reconhecido no Brasil e no mundo e que assume essa cadeira importante do governo federal no CNPq, com, felizmente, boas notícias, né? Recursos para a área de ciência e tecnologia aqui no Brasil, para pesquisa.